Abra o seu coração e receba a palavra viva. Sim, abra o seu coração e receba da palavra viva do Senhor Jesus. E hoje eu quero abrir essa palavra contando uma parábola russa, na verdade uma fábula. E você sabe que na fábula os animais falam. E o nome desta parábola é Entrando em Acordo com o Inimigo. Um caçador estava mirando um urso quando o urso falou: "Não é melhor falar do que atirar? O que é que você quer? Vamos negociar." Baixando a espingarda, o caçador falou: "Eu quero um casaco de pelo de urso para me cobrir." "Bom, essa é uma questão negociável", falou o urso. "Eu apenas quero um estômago cheio. Vamos negociar." Depois de algum tempo falando, o urso voltou sozinho para a floresta. As negociações foram um sucesso. Cada um recebeu o que queria. O urso conseguiu o seu estômago cheio e o caçador ficou coberto de pelo de urso. Entrar em acordo raramente satisfaz ambos os lados igualmente. Na negociação com o nosso inimigo, ele promete o que nós queremos, mas apenas pretende levar o que ele quer, a nossa alma. Você está tentando entrar em acordo ou negociar com o inimigo? E você sabe quem é o seu maior inimigo? Em 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, no verso 8, está escrito: "Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém devorar." O nosso inimigo é o diabo. Nós temos 3 inimigos: o mundo, a carne e o diabo. A carne é o nosso a ideia da Bíblia, quando fala de carne, é o nosso desejo pecaminoso. O mundo não é esse mundo. As matas, as cachoeiras, as praias não são ruins e nem nossas inimigas. Quando a Bíblia fala de mundo como nosso inimigo, está falando de um sistema pecaminoso que trabalha para nos manter escravos. E o diabo é mesmo o diabo. Satanás, a antiga serpente, que tem tantos nomes, e aqui ele é descrito como alguém que quer se parecer como um leão. Ele ruge como um leão, procurando alguém para tragar, para devorar. O diabo age no mundo e trabalha na nossa carne, os nossos desejos. Ele presta atenção em cada um deles e ele tenta nos tentar com essas coisas. O diabo até pode nos dar aquilo que pedimos, mas não exatamente da perspectiva que gostaríamos. E certamente o preço de tudo isso é a morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Eu sei que muitas pessoas querem simplesmente se convencer de que não existe diabo. E na verdade não existe Deus, não existe nada de espiritual. Alguns querem se convencer de que Deus existe, mas o diabo não. Mas ele existe. E é por isso que o apóstolo Pedro nos diz: sejam sóbrios, sejam equilibrados, sejam uma gente equilibrada, nada de gente exagerada que se entrega a todas as paixões, a todas as vontades. Nós vivemos um tempo em que todo mundo quer se entregar a tudo, né? Faça o que deseja o teu coração, faça o que te der vontade. Não é assim. E ele diz para a gente ser vigilante, prestar atenção ao nosso redor. O diabo nos tenta, fez assim com Adão e Eva e faz assim conosco. Ele observa as nossas fraquezas e ele trabalha nelas, né? Ele não nos violenta à vontade, ele trabalha as nossas vontades mais pecaminosas para fazer a gente cair. E o diabo, ele é nosso inimigo, ele é nosso adversário. E o nosso adversário, chamado diabo, Satanás,
Ele não pretende negociar conosco de modo que todo mundo saia satisfeito. Ele quer nos fazer perder, porque ele se perdeu um dia pela vontade de ser igual a Deus. E agora o que ele quer é tocar na coroa e glória da criação de Deus, que é o homem, fazendo com que o homem se perca também. E ele anda ao derredor, como um leão, rugindo. Ele não é o leão. A Bíblia chama Jesus de o leão de Judá, mas ele copia, ele é como o leão. Tem muita coisa por aí com cara de coisa espiritual, tem muito homem por aí pregando religiões muito com cara de coisas muito poderosas e espirituais, mas tome cuidado, só se parecem muitas coisas, só se parecem com a religião verdadeira. Mas como que eu vou saber o que é a religião verdadeira? Você precisa conhecer a Bíblia, você precisa conhecer a palavra. Ele ruge como um leão, se parece com um, se traveste de um, mas ele não é um leão. E ele procura pessoas para devorar. E nós precisamos da pessoa de Cristo Jesus para nos vermos livres dele. Só Cristo venceu o mundo, a morte e o mal. Só ele venceu os nossos maiores inimigos. Ele venceu o mundo, todo o sistema pecaminoso não foi capaz de fazê-lo pecar. Não é Jesus. Ele venceu a carne, porque embora ele tivesse assumido uma natureza humana igual a nossa, embora ele tivesse assumido essa natureza, ele nunca pecou. E ele venceu o diabo. E olha que o diabo o tentou de todas as maneiras, pela cobiça, tentando fazê-lo tentar o Pai, e até oferecendo todas as glórias desse mundo para aquele que é Senhor de todas as coisas. O diabo verdadeiramente é sujo. E Jesus o venceu. E Jesus venceu o nosso último inimigo, o pior de todos eles, a morte. Por isso só ele pode dar a vida eterna. Por isso só ele é o sumo sacerdote, só Jesus. Por isso só ele é a ponte suprema, o sumo pontífice que nos liga ao Pai. Só ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso só ele é o vigário, só ele merece esse nome, porque só ele morreu a morte vicária. O que é isso? A morte que substitui, a morte substitutiva. A cruz era nossa, a morte era para nós, mas Jesus os tomou para si, para nos comprar de volta para si. E todo aquele que nele crê é transformado e tem a vida eterna. E também não precisa mais temer o diabo. Precisa ser vigilante, mas não precisa mais temê-lo, porque maior é aquele que está em nós, Jesus, do que aquele que está no mundo. Porque quando cremos em Cristo Jesus, ele habita em nós na pessoa do seu Santo Espírito. Então, se você não crê mesmo, pense nisso e creia, porque ele não habita naquele que não crê nele. O Senhor Jesus se preocupa com você, te ama profundamente e não espera que você entre em acordo com o inimigo. O inimigo de nossas almas, o maior deles, é o diabo. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, ou seja, não é contra homens. A nossa luta é contra principados e potestades, espíritos que estão aí ao redor, procurando oportunidades de nos fazerem brigar, discutir, cair, cometer todo tipo de erros, para que nós desistamos de andar com Deus, porque o diabo vai dizer para você, você não é perfeito, então você não pode andar com Deus. Querido, você não é perfeito. Eu não sou. Nós não somos. Mas nós não precisamos desistir de andar com Deus, porque Jesus é perfeito e ele morreu para nos salvar. E quando nós o recebemos, ele nos transforma dia após dia. Um crente não é um homem perfeito, um cristão não é um homem perfeito. É um homem que está sendo aperfeiçoado cada dia. Ele ainda erra às vezes, mas ele está sendo aperfeiçoado. Quando você verdadeiramente se entrega a Jesus, você passa a ser aperfeiçoado. Você começa a vencer pecados que antes você não podia. Você começa a enxergar as coisas de uma ótica diferente que antes você não conseguia ver. Então, renda seu coração a Cristo. Então, não negocie com o inimigo, porque certamente você pode conseguir aquilo que você quer, mas não da maneira que você pensava. Pensa nessa parábola. Pensa na negociação entre o caçador e o urso. Cada um conseguiu aquilo que queria, mas alguém certamente
levou a melhor. Na nossa vida não é diferente. Se você negociar com o inimigo das nossas almas, que é Satanás, você pode até conseguir o que você quer, mas certamente ele levará a melhor. Então, entregue-se àquele que não está exigindo nenhum sacrifício de você, antes se deu em sacrifício por amor a você, que é Cristo Jesus. Derrame-se diante dele e que a graça dele esteja sobre a sua vida e sobre o seu coração. Sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Renda-se a Cristo Jesus. Que ele te abençoe. Amém. É tempo de falar com o Senhor do Universo. Vamos falar com o Senhor do Universo? Com o Deus Todo-Poderoso, com Jesus, nosso único Senhor, Salvador e Intercessor. Oh Senhor, muito obrigado pela Tua palavra e muito obrigado por sermos advertidos de que o diabo, ele existe e ele está ao nosso derredor e ele procura a quem tragar, a quem devorar. Que nós aprendamos a confiar só no Senhor. Que nós não entremos em acordo com o inimigo. Quantas pessoas dizem servir ao Senhor, mas ao mesmo tempo em que estão com um pé dentro de uma igreja, estão também com o pé neste mundo e acham que podem estar em dois lugares. Mas o Senhor disse que nós não podemos servir a dois senhores. E quantas vezes as pessoas brincam com realidades que não conhecem. Nós sabemos, Pai, que nós vivemos um tempo em que as pessoas, elas não querem crer no Senhor e querem ignorar as realidades espirituais. Mas, Senhor, nós temos visto onde esse mundo tem ido parar. Nós vemos atentados, nós vemos gente enlouquecida, nós vemos pessoas sendo alimentadas com violência de todas as maneiras, pelas mídias, quer sejam elas TV, games e tudo mais. Nós vemos famílias desestruturadas porque as pessoas acham mais cômodo dar os bens materiais e não se preocupar com as outras coisas. E então, certamente, Satanás, o inimigo das nossas almas, tem tido muito mais facilidade de trabalhar nesses dias. Dizem que pais não educam seus filhos, mas lhes dão celulares, TVs a cabo, e não lhes dão tempo, e não lhes dão diálogo, e não dão conversa, e muito menos a palavra do Senhor. Vivemos dias em que ir à igreja está fora de moda, e então as pessoas passam os dias sendo alimentadas por todo tipo de violência e mau comportamento, através dos vários canais da mídia e das conversas. E então certamente o trabalho do nosso inimigo, do inimigo das nossas almas, está muito facilitado. As pessoas estão entrando muito em acordo com o diabo. Elas estão recebendo aquilo que elas querem, o conforto, elas estão recebendo aquilo que elas querem, o sossego, o dinheiro, e elas estão se afastando do Senhor. Então estão perdendo suas famílias, estão perdendo seus filhos, seus amigos, os contatos interpessoais, e depois ficam se perguntando: o que aconteceu? Onde está Deus? Eu sei que o Senhor continua sentado no seu trono de graça. Nós, homens, é que nos afastamos do Senhor, então tem misericórdia dos homens, Pai. Toma-nos nas tuas mãos e tem misericórdia das nossas vidas. Derrama graça sobre cada vida e sobre cada coração, levando as pessoas a refletirem no Senhor. Nós vivemos um ano de 2019 que começou com tantas catástrofes e elas deviam levar o homem a pensar. Mas ainda assim o homem continua com seus carnavais, com suas festas que simplesmente desconsideram o Senhor. Que o homem deixe de procurar o Senhor só quando a coisa aperta, mas que busque ao Senhor todos os dias para que tenha a vida abundante, a boa vida que o Senhor Jesus prometeu. Que não é uma vida livre de problemas, mas é uma vida guiada pelo Teu Santo Espírito. Então, Senhor, toma-nos nas Tuas mãos e livra-nos de querer negociar com o inimigo das nossas almas,
Livra-nos disso, Senhor. E visita cada família. As famílias precisam da visitação do Senhor. Muitos conhecem a verdade e abrem mão dela pelo conforto, pela comodidade. Estão semeando para colher aqui nessa terra algo que facilmente eles podem ser tirados. E não estão semeando para a vida eterna. Não estão olhando para o céu, para a eternidade, que é onde viveremos muito mais e muito mais tempo. Senhor, que as pessoas de fato se rendam aos teus pés, ao senhorio de Jesus Cristo, e que sejam transformadas. Abençoa aquele que nos ouve, que anda aflito, que se sente derrubado, que se sente oprimido, que se sente cansado, que o Senhor possa visitá-lo. Aquele que se sente oprimido pelo inimigo, que ele possa ser visitado pelo teu Santo Espírito, que ele conheça a tua graça, que as pessoas queiram mais do que se livrar do inimigo, mas que elas acolham o Salvador, recebam a sua palavra e sejam transformadas. Muita gente tem medo do inimigo, mas não quer amar ao Senhor Jesus e viver uma vida compromissada com Ele. Mas se você viver uma vida compromissada com Jesus, você não vai precisar mais temer o inimigo. Que as pessoas entendam isso, Pai. Que o Senhor abençoe o enfermo, o doente, o caído, aquele que se sente abandonado, o idoso no lar de idosos, o enfermo no hospital. Que a graça do Senhor se derrame sobre cada vida. Em nome de Jesus, e obrigado pela promessa de que se eu estou em Cristo Jesus, nada pode me separar do Senhor, nem a morte, nem a vida, nem a mãe. Muito obrigado por essa promessa, Senhor. Eu agradeço e oro, e deponho essas petições nas mãos do Senhor. Eu oro em nome do Senhor Jesus, porque só o Senhor é Senhor e Salvador. Amém. Conexão Sobrenatural.